Meus caros antenados, sejam bem-vindos ao Tela Ácida, eu sou Peter Shilton e hoje eu vou comentar uma entrevista que a novelista Glória Pérez deu para o jornal Folha de São Paulo sobre a ditadura do politicamente correto nas novelas brasileiras. Hoje o assunto tá explosivo. Venha comigo depois da vinheta. A novelista Glória Pérez deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, descascando o politicamente correto, a cultura da lacração e atribuindo a isso como um dos fatores do fracasso das atuais novelas brasileiras. Eu vou ler aqui um trecho para que vocês vejam o que ela quis dizer. Abre aspas. Sempre achei que o politicamente correto engessa, reduz e elimina a possibilidade de conflito. Mas, hoje em dia, com essa coisa de não pode ofender um grupo, não pode ofender outro, você acaba fazendo uma novela sem conflito. A cultura woke introduziu um cerceamento à imaginação, a opção de não desagradar, de não tocar em temas sensíveis, de transformar conflitos humanos em pautas. Acabou por encerrar a dramaturgia numa espécie de fórmula, retirando dela a capacidade de provocar. A cultura woke foi arrasadora. Não é a primeira vez que Glória Pérez critica abertamente o politicamente correto ou a cultura da lacração, como você queira chamar. Alguns anos atrás, outro autor, Agnaldo Silva, fez o seguinte texto: censura travestida de cordeiro. Porque Tieta, escrita há 29 anos, parece mais ousada e mais cheia de frescor que as novelas atuais. É simples, querido. É que naquela época não havia aquela praga do politicamente correto, que nada mais do que é uma forma de censura. Glória Pérez retrucou esse post em 2017 dizendo o seguinte: Almodóvar está certo. A pior de todas as ditaduras. Engraçado é que eu não vejo ninguém cobrando o politicamente correto das séries americanas. Elas nem existiriam se fossem subordinadas a esse mimimi. Af. Independente do posicionamento político de Glória Pérez, ela está redondamente certa em todos os seus posicionamentos sobre o assunto. A bem da verdade, o politicamente correto amordaça a dramaturgia a tal ponto que as novelas perdem o vício, perdem a graça. Você olha essa novela que está passando no horário das 9, Vale Tudo, e vê algumas cenas que beiram ao patético. Eu vi uma atriz, Alice Fernegan, que foi bater de frente com a vilã vivida pela Deborah Bloch, que era a Odete Roitman. Ela olhou e disse: eu sou resistência. Você não tá batendo de frente com a vilã. Você tá sendo uma patricinha enjoada. Depois chega um filho de diretor desses bem medíocres, um péssimo ator, aliás, e chega vestido de saia pro pai machista, homofóbico e tudo fóbico que você imaginar. Mas eu vou fazer uma perguntinha provocadora. Essas atitudes, essas cenas, vão mudar a realidade das minorias que vocês dizem representar? Nos últimos 10, 12 anos, vimos o surgimento de um movimento na sociedade de defesa e proteção às minorias. E o que aparentava ser uma carta de boas intenções, na prática, foi um amordaçamento, porque se você errar um pronome ou um conceito, meu amigo, você tá ferrado, cancelado, você perde tudo. Eu já passei por uma situação de muita raiva com esse tipo de militante, daqueles que vivem no Twitter 24 horas por dia. Eu estava na faculdade de jornalismo, ali por volta de 2013, fui fazer um trabalho com uma militante dessas bem chatas, e eu ousei falar uma determinada palavra proibida durante a gravação. Ela me fez perder uma gravação de 1 hora. Me chamou de misógino, racista, xenofóbico, homofóbico e tudo fóbico que você imaginar. Apenas porque eu ousei falar a palavra GLBT e não LGBT. Como eu ia imaginar que a sigla tinha mudado naquela época? Ela vive mudando o tempo todo, parece mais uma chave de ativação do Windows. E ela disse: olha, as mulheres são mais importantes que os homens e blá blá blá. Me deu um sermão de 1 hora. Gravei a muito contragosto. A professora deu a mesma nota para todos os grupos. E no final, não terminou em nada. A novela, por si só, é emotiva, é explosiva. Ela trabalha com as qualidades e os defeitos do ser humano. É conflito. É mudança repentina a todo momento, é intensidade. Isso faz parte da identidade do latino, que é emocional por natureza e por consequência do brasileiro. E o politicamente correto transformou as nossas novelas
em séries americanas mal acabadas, com esse breu, com essa escuridão, com essa coisa sem graça, com esse texto para fazer você agir, pensar e sentir como americanos, porque eles importam as pautas que existem lá fora, não fazem nenhuma adaptação e todo mundo adota como verdade inquestionável. Você não pode questionar, você não pode duvidar. Isso acaba afetando a qualidade das nossas novelas. Glória Pérez, que foi cancelada por esse tipo de declaração, foi uma das mulheres mais progressistas na dramaturgia. Inclusive, escreveu uma cena de beijo gay há 20 anos atrás que não foi ao ar por determinação da direção da TV Globo. E tudo acontece dentro e fora dos bastidores de televisão. Isso porque você tem uma militância cultural muito forte nas emissoras. Eu desafio a toda essa turma do Projaquistão, que acha que vai resolver os problemas da sociedade controlando o discurso. Eu desafio vocês, abram mão de 30% de todas as leis de incentivo fiscal do Estado. Lei Rouanet, lei do audiovisual, tudo. Como cota para produção audiovisual do Nordeste, que praticamente não existe. Para produção no Norte, no Centro-Oeste, no Sul. Não para ficar concentrada no eixo Rio-São Paulo. Ué, a militância só vai até onde vai meu bolso? Quando se fala em diversidade, eu penso, poxa, eu vou ter acesso a uma produção da Nigéria, da Etiópia, de Angola, da Arábia Saudita, do Japão, da China, algo diferente até mesmo do eixo Rio-São Paulo, no Nordeste. Mas o que vemos é o mesmo discurso e é o roteiro pronto, não existe questionamento, não existe uma abordagem diferente. E as pessoas estão de saco cheio disso, entra uma polarização que vai desgastando emocionalmente a sociedade, que já não era boa. Eu não nego aqui que existem problemas sérios que essas minorias apontam. Mas não é a Audi colocando uma bandeira do arco-íris, não é a Gucci colocando uma bandeira trans que vai mudar a realidade daquela travesti que bate ponto na esquina e que não tem nenhuma política que chega até ela. Eu vou dizer aqui uma verdade dura. Você quer mudar a realidade das minorias? Dê empoderamento financeiro, que essas pessoas consigam prosperar financeiramente, educação e diálogo. Porque esse discurso vazio de ação não vai resultar em nada. Ou vai terminar como nos Estados Unidos, onde a cultura woke já está passando. Você não está vendo mais as empresas de lá colocando bandeirinha do arco-íris. Porque não está dando dinheiro e é isso que a sociedade capitalista diz, ou é dinheiro, ou é mercado, ou não é nada, e essa é a verdade dos fatos. E me pressiona a esquerda, tão cabeça, que diz condenar o grande capital, aplaudindo grandes empresas monopolistas. Então queremos coerência no discurso. Então eu desafio todos vocês que estão aqui agora. Abram mão e vamos ver até que ponto vai o discurso de vocês. Porque se o preconceito, o racismo é estrutural, por que não se mexer na estrutura até agora? Por que não se bateu de frente dentro da própria TV Globo ou de qualquer produtora audiovisual? Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, comenta aqui embaixo, tenham paciência, eu sei que vai ter muitos comentários apaixonados. É isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, até a próxima.